É um grande prazer estar hoje aqui com os senhores e hoje vamos estar tratando de biodireito. Biodireito, vida. Logo, o biodireito é a legislação aplicada à vida. Princípios do biodireito. Vamos tratar também da proteção à dignidade da pessoa humana, a proteção à própria pessoa humana. Vamos partir de uma reflexão inicial em que os cientistas eles devem ter como paradigma o respeito à dignidade da pessoa humana, que é o fundamento do Estado democrático de direito. Isso está inserido lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal da nossa República. O artigo 1º da Constituição Federal ele diz o seguinte, seu caput: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, logo no inciso 3º, a dignidade, trata especificamente da dignidade da pessoa humana, direito fundamental. O biodireito ele não admitirá conduta científica que reduza a pessoa humana à condição de coisa, retirando dela sua dignidade e o direito a uma vida digna. A ciência é um poderoso auxiliar para que a vida do homem seja cada vez mais digna de ser vivida. Logo, nem tudo que é cientificamente possível é moral e juridicamente admissível. Assim sendo, urge a imposição de limites à moderna medicina, reconhecendo-se até que o respeito ao ser humano em todas as suas fases evolutivas, isso é, antes de nascer, no nascimento, no viver, no sofrer e no morrer, só é alcançado se estiver atento à dignidade da pessoa humana. O biodireito e as principais questões jurídicas. Proteção à vida humana. Quando começa a vida? Artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residente em nosso país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. A vida é um bem jurídico tutelado, como direito fundamental básico desde a concepção, momento específico comprovado cientificamente da formação da pessoa. O respeito à vida decorre de um dever absoluto, erga omnes. Erga omnes é o seguinte, ou seja, atinge a todos igualmente, num processo inter partes, entre as partes. Aqui nós estamos falando erga omnes, atinge a todos, por sua própria natureza, ao qual a ninguém é lícito desobedecer. A vida também recebe a proteção jurídico-penal, uma vez que são punidos homicídios simples, está lá enquestado no artigo 121 do nosso Código Penal de 40, e homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, infanticídio, está lá no Código Penal, artigo 123, o aborto, no Código Penal, artigo 124 a 128, e o induzimento ou instigação ao auxílio, ao suicídio, que está lá no artigo 122. Quando nós falamos até mesmo de tribunal do júri, é uma área específica, Os crimes que vão para júri são somente esses crimes. Do artigo 121, qualificado, homicídio simples, homicídio qualificado, o artigo 123, que é homicídio, seja consumado ou tentado,
o aborto 124 a 128, o induzimento e instigação ao auxílio suicídio. Está lá no artigo 122 do nosso Código Penal. Somente esses crimes, ou seja, o tribunal do júri trata especificamente desses crimes, ok? Mas aqui a nossa o nosso foco é outro no momento. Bom, princípio do primado do direito à vida. O que é isso? Documentos internacionais referentes à proteção à vida, assim como o Código de Nuremberg de 1947, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Declaração de Helsinki 2000, hoje 2013, Fortaleza, Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966, Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, 1977, 1997. Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, em 2003. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, 2004, Lei da Biossegurança, que é a Lei 11.105, de 2005, 24 de março de 2005, regulamenta os incisos 2, 4 e 5 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Essa lei estabelece normas de segurança e mecanismo de fiscalização de atividades que envolvem os OGMS e seus derivados. Cria o Conselho Nacional de Biossegurança, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança. Enfim, vamos às questões do biodireito. Biodireito e direito à vida. O início da vida, né? O embrião humano, direitos do embrião, né? Antes até mesmo de nascermos já temos direitos. Pesquisas científicas com o embrião humano, biodireito e o aborto, questões religiosas e jurídicas. Vamos tratar de cada um desses temas. Necessidade de aborto não previsto em lei, biodireito e a utilização de células-tronco, biodireito e a clonagem humana, biodireito e os transplantes de órgãos e tecidos, biodireito e a sexualidade, biodireito e a eutanásia, distanásia, ortotanásia, mistanásia, biodireito e o testamento vital, muito importante, biodireito e a negativa de tratamento médico. Vamos lá, bioética. Bio, como eu já disse, é vida. Ética, relacionado às questões da vida. Exemplo, pesquisa com seres humanos, né? Tudo isso tem normas. Princípios da bioética, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, 466 de 2012. Essa resolução ela incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os 4 referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre outros. E visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. Princípio da autonomia, princípio da não maleficência, princípios da beneficência, princípio da justiça, princípio da equidade. Né? Vamos falar do início da vida. Início da vida. O direito civil ele distingue nascituro de pessoa. É uma distinção que ele faz. O artigo 2º do Código Civil, o nosso Código Civil, ele conceitua o conceito de nascituro. Vamos lá.
Nascituro é todo aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. Essa palavra é de uma origem latina, que vem de nasciturus, e significa aquele que ainda irá nascer, aquele que está por vir, né? Do ventre da mãe. Pessoa natural é o ser considerado como sujeito de direitos e obrigações. Direito do nascituro, direito à vida, está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal 88, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito e à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes: direito à vida. Artigo 124 do Código Penal sobre provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Conceito de aborto. Vamos lá. Vamos tratar do conceito de aborto. Aborto, o que é aborto? Aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. É a morte do ovo até 3 semanas de gestação, embrião de 3 semanas a 3 meses, ou feto após 3 meses, não implicando necessariamente sua expulsão. O produto da concepção pode ser dissolvido, reabsorvido pelo organismo da mulher ou até mumificado, ou pode a gestante morrer antes da expulsão. Não deixará de haver, no caso, o aborto. Segundo o jurista Mirabete, Júlio Fabrini Mirabete, em Manual de Direito Penal, ele assim explicita. Pois bem, conceito de aborto na área da saúde. Agora vamos passar do direito para a saúde, direito médico. Na área da saúde, aborto é a expulsão ou extração de um embrião ou feto pesando menos de 500 gramas, aproximadamente 20 a 22 semanas de gestação, independentemente ou não da presença de sinais vitais. Mudou muito, né? Entende-se por aborto de abiortus, privação do nascimento, né? A palavra aborto, ela vem de abiortus, que é a privação do nascimento, a interrupção voluntária da gravidez com a morte da concepção. Não distinguiu a lei entre óvulo fecundado, embrião e feto. Contentou-se a lei com a interrupção da gravidez, segundo nos ensina Costa Júnior, Paulo José da Costa Júnior, em Direito Penal Objetivo. Isso daí está no livro lá da Editora Forense, etc. Pois bem, quem quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada. Direito ao patrimônio. O artigo 542 do nosso Código Civil trata a doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Artigo 1799 do Código Civil, ainda estamos falando, na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder. Inciso 1º, os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador desde que vivas, estas ao abrir a sucessão. O nascituro ele tem direito, em estado potencial sob condição suspensiva, direito condicional ou eventual, pois aguarda a verificação do evento futuro e incerto, nascimento com vida, para que isso tenha eficácia, é lógico. Hubert Lepagene afirma no capítulo 7, sob o título Bioética e Conceito de Pessoa. Esse Hubert Lepagene ele diz o seguinte, esclarecimentos, afirma que a pessoa é considerada como entidade biológica
imediatamente formada pela fusão dos gametas no instante da fecundação. Pecini, Léo, Christian de Paul Bachifontaine, Fundamentos da Bioética, daí, editora São Paulo, 1996. Christian de Paul Bachifontaine defende a ideia de que o embrião humano ele deve ser considerado como pessoa e pertence à comunidade moral, não se reconhecendo assim nenhuma diferença de estatuto moral em relação aos diferentes estados de desenvolvimento humano. Teoria quanto ao direito do nascituro. Pois bem, nós temos 3 teorias. A primeira é a chamada teoria natalista. O que é a teoria natalista? A teoria natalista ela parte da interpretação literal e simplificada da lei, afirmando que a personalidade jurídica começa com o nascimento, com vida, o que traz a conclusão de que o nascituro não é pessoa, portanto, tem apenas expectativas de direito. Nega seus direitos fundamentais, tais como o direito à vida, a investigação de paternidade, aos alimentos, ao nome e até à imagem. Pois bem, a segunda teoria é a teoria concepcionista. Essa, eu já adianto, é a adotada aqui no Brasil, tá? É a teoria concepcionista. Então vamos lá, a mais importante para nós. Sustenta que o nascituro é pessoa humana desde a concepção, tendo direitos resguardados pela lei. E é isso. Adeptos a essa teoria, só podia ser, né? Pontes de Miranda, Rubens Limonge, Pablo Stolze, Gagliano, Rodolfo, Pamplona, Maria Helena Diniz, essa escritora atualíssima, de grande renome, Teixeira Freitas, Clóvis Bevilacqua, muito antigo, mas grande renome, entre outros. É a posição adotada pela doutrina civilista brasileira atual, ok? Vamos lá, mas temos ainda uma terceira teoria, que é a teoria da personalidade condicional. Essa teoria afirma que a personalidade jurídica começa com o nascimento com vida, mas os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição suspensiva, portanto, sujeitos à condição, termo ou encargo. Ao ser concebido, o nascituro poderia titularizar alguns direitos extrapatrimoniais, como, por exemplo, a vida, mas só adquire completa personalidade quando implementar a condição de seu nascimento com vida. Então, mas o que nos interessa é a segunda teoria. O que mais nos interessa é que é a teoria concepcionista, né? Que é adotada aqui no nosso Brasil, pela nossa legislação. Tópico para reflexão: no meio científico, alguns médicos e juristas consideram o nascituro uma coisa. Qual é a consequência jurídica desse posicionamento radical? É para se refletir. Bom, retomada do conceito do biodireito. O biodireito é um novo ramo de estudo jurídico, resultado do encontro entre a bioética e o biodireito. É o ramo do direito público que se associa à bioética, estudando as relações jurídicas entre o direito e os avanços tecnológicos conectados à medicina e à biotecnologia, tais como peculiaridades, né, relacionadas ao corpo e à dignidade da pessoa humana. Princípios do biodireito: proteção à dignidade da pessoa humana, proteção à própria pessoa humana, como já até mesmo dissemos, né? O biodireito nasce como uma nova ciência jurídica,
para acompanhar o desenvolvimento científico, para proteger o participante da pesquisa e o doente no que diz respeito ao seu tratamento médico. A ciência é um poderoso auxiliar para que a vida do homem seja cada vez mais digna de ser vivida. Logo, nem tudo que é cientificamente possível é moral e juridicamente admissível. O biodireito e as principais questões jurídicas. Vamos tratar desse assunto: proteção à vida humana. O direito à vida, por ser essencial ao ser humano, condiciona os demais direitos da personalidade. O artigo 5º, vamos novamente, não é que sejamos repetitivos, mas vamos tocar novamente. É que esse artigo, ele é um dos artigos chaves da nossa Constituição, ele tem 68 incisos. Artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantir-se o direito aos brasileiros e estrangeiros aqui residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. A vida é um bem jurídico tutelado como direito fundamental básico desde a concepção, momento específico comprovado cientificamente, e da formação da pessoa. O respeito à vida, ele decorre de um dever absoluto erga omnes, por sua natureza, ao qual a ninguém é lícito desobedecer. Concorda? Conforme já disse, volto a dizer, erga omnes. Ninguém se livra dele, ou seja, é uma imposição a todos. Tá? A vida também recebe proteção jurídico-penal, uma vez que são punidos homicídios. Já tratamos disso, só estamos rememorizando. Né? Homicídio simples, homicídio qualificado, infanticídio, aborto, induzimento, ou seja, do 121 até ao artigo 128 do nosso Código Penal. Ok. Princípios do primado do direito à vida. O direito à vida prevalecerá sobre qualquer outro, seja ele o de liberdade religiosa, o de integridade física ou mental, etc, etc, etc. Havendo conflito entre dois direitos, incidirá o princípio do primado mais relevante. Assim, por exemplo, se precisar mutilar alguém para salvar sua vida, ofendendo sua integridade física, mesmo que não haja seu consenso, não haverá ilícito nem responsabilidade penal médica. É um protocolo, isso é um protocolo médico. Quando o médico ele está realizando o parto, se acaso houver algum problema ou seja, o nascimento dessa criança correr risco à vida da mãe, obviamente o médico por protocolo ele praticar a morte dessa criança, ou seja, ele pode vir a matar a criança. Isso é um protocolo médico, porque a vida da mãe prevalece sobre a do nascituro. É difícil dizer isso, mas é a realidade. Reprodução humana assistida. Resolução CFM 2168 de 2017. O que ela diz, a resolução? Essa resolução ela adota normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida, sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e das observâncias aos princípios éticos e bioéticos que ajudam a trazer maior segurança e eficácia ao tratamento e procedimentos médicos, tornando-se um dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos brasileiros e revogando a Resolução 2121 de 2015. Ok? A infertilidade humana é um problema de saúde, com implicações médicas e psicológicas. Esse daí é artigo 35, C
da Lei 9656 de 98. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de planejamento familiar. Vamos lá. Lei 9.263, de 12 de janeiro de 96, regula no parágrafo 7º do artigo 226 da nossa Constituição Federal, que trata do planejamento familiar. Nossa Constituição trata do planejamento familiar. Parágrafo 7º do artigo 226. Estabelece penalidades e dá outras providências. O que diz o artigo 226 da Constituição Federal? Diz o seguinte: a família é a base da sociedade e tem proteção, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 7º diz o seguinte: fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, planejamento familiar, ele é livre, decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Artigo 1º da Lei 9.263 de 96. Perdão. O planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto nessa lei. Artigo 2º da Lei 9.263 de 96. Para fins dessa lei, entende-se planejamento familiar como um conjunto de ações de regulação de fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole da mulher pelo homem ou pelo casal. Artigo 4º da lei, dessa mesma lei, 9263 de 96, diz o seguinte: o planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. Parágrafo único. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele promoverá o treinamento de recursos humanos com ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a promoção de ações de atendimento à saúde reprodutiva. Logo, se o tratamento decorre de indicação médica e por conta de efeitos ou sequelas causadas pela endometriose, o seu tratamento coberto pelo plano de saúde. Não há razão para negar igual cobertura ao procedimento de fertilização, sob pena de se negar o esgotamento do tratamento ou restabelecimento do paciente, na medida do possível, a sua condição humana e fisiológica de normalidade. Isso aí é um acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Súmula 96 do TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ela diz o seguinte: havendo expressa indicação médica de exames associados à enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento. Isso é preceito sumulado. Não tem como negar. Plano de saúde não pode negar. Na interpretação de contratos dessa natureza, vamos trazer um outro acórdão, que diz o seguinte: que na interpretação de contratos dessa natureza deve-se considerar o princípio da sua função social, da boa-fé, da cooperação, para evitar que a consumidora sofra desvantagem exagerada com a invocação de filigramas ou cláusulas acessórias, para ter negado a prestação de serviço justamente no momento em que mais dela necessita, e ao contrário do que o plano de saúde faz crer. Não se trata de reembolso de tratamento, de fertilização eletiva ou de conveniência, mas o único procedimento possível e indicado para vencer os efeitos ou as sequelas causadas pela doença
ao órgão reprodutor da paciente. Isso é um acórdão, ok? Acórdão é uma jurisprudência de órgão colegiado, ou seja, desembargadores se reúnem e julgam. É do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A cobertura do plano de saúde deve ater-se às patologias e não ao tipo de tratamento a ser aplicado para a cura da respectiva doença, cabendo a indicação do método ao profissional habilitado. Também mais um acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E assim vamos. Um outro acórdão diz o seguinte, que haverá justa recusa quando no contrato houver expressa vedação de custeio ou, dentro da comunidade médica científica, houve consenso de absoluta falta de embasamento ou adequação do meio eleito, para o tratamento ou cura da paciente. Fora essas hipóteses, impedir a realização de procedimento prescrito caracteriza em indevida intervenção no tratamento médico, já que não cabe ao plano de saúde escolher o melhor caminho para a cura ou redução dos efeitos graves da doença. Isso também é um acórdão do TJ do Distrito Federal. Assim, não havendo exclusão de cobertura da patologia pelo plano de saúde, a escolha do tratamento passa a ser de exclusiva alçada médica, cujo custeio, sem prova da ineficiência ou inaplicação do método ao caso, não pode ser negado pela operadora, não podendo prevalecer cláusula contratual que seja contraditória com a própria finalidade e natureza do contrato de assistência à saúde, cobre a moléstia e nega o meio curativo tido por eficaz pelo médico assistente. Isso aí é um julgado da ministra Carmen Lúcia, em recurso especial, no ano de 2013. Pois bem, temos também um agravo, ação combinatória, movida por consumidora contra a seguradora de saúde, visando a compeli-la pena de astreintes, ou seja, astreintes é aquela multa diária, a custear fertilização in vitro, deferimento de liminar que se impõe. Houve deferimento dessa liminar. Direito à vida da mulher em sua plenitude, que implica necessariamente no direito à maternidade, direito inalienável da mulher de tentar ter filhos, risco de dano irreparável da consumidora que se aproxima dos 40 anos de idade, se acaso não deferida a liminar. Decisão de primeiro grau, que indefere ordem liminar, que se reforma, ou seja, reformou a decisão de primeiro grau, que negou. Ok? Então, o Tribunal de Justiça ele reformou essa decisão de primeiro grau através de um agravo de instrumento, do ano 2015. Deve a Justiça assegurar a paciente que tenta engravidar pelos meios que a ciência coloca hoje em dia à disposição das mulheres. Há que se considerar que os avanços da medicina no campo da reprodução assistida trouxeram para casais inférteis novas perspectivas, ao mesmo tempo em que as dificuldades em ter acesso a essas técnicas por parte dos casais desprovidos de recursos provocam uma série de dilemas, conflitos e ansiedades, repercutindo na vida pessoal e na saúde. Via de consequência, as pacientes são portadoras de endometriose da parede tubária uterina, de bexiga e do peritônio. Artigo 10 da Lei 9656 de 98. É instituído o Plano
referência de assistência à saúde com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, com padrões ou seja, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, quando necessária a internação hospitalar, até das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da OMS, Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no artigo 12 desta lei, exceto inseminação artificial. Está lá no inciso 3º. Artigo 46 da Lei 8.078, essa lei é de 11 de setembro de 90, Código de Defesa do Consumidor. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos eles forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, né? O tamanho de letra, as formalidades, enfim, uma série de fatores somente analisando esses contratos. Mas temos aqui um agravo de instrumento do Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse sentido. Se a agravante dispõe de plano de saúde, pois lícito que a ele se volte para obter o que é seu de direito, sagrado direito de ser mãe. A Constituição assegura a quem tem a sua saúde cuidada pela iniciativa privada ao menos os mesmos direitos que outorga aos cidadãos que tratam à custa do Estado. Isso aí é um agravo de 2015, TJ de São Paulo. Totalmente favorável ao agravante. E desfavorável ao plano de saúde. Pois bem, cumpre ressaltar ainda que inseminação artificial e fertilização in vitro não se confundem, sendo técnicas de fertilização distintas. Enquanto a inseminação artificial consiste na introdução do gameta masculino diretamente na cavidade uterina, a fecundação in vitro é uma técnica realizada em laboratório, né? Quem diz isso é Regina Beatriz Tavares da Silva, no livro Responsabilidade Civil na Reprodução Assistida. Tavares da Silva, Regina Beatriz, Responsabilidade Civil. Pois bem, ainda se isso não bastasse, conforme o inciso 3º do artigo 35, letra C, da Lei 9656 de 98, incluído pela Lei 11.935 de 2009, passou a ser obrigatória a cobertura do atendimento em caso de planejamento familiar, inserindo-se aí a fertilização in vitro. Isso por quê? Segundo o artigo 2º da Lei 9263 de 96, que regulamentou o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal da República de 88, o planejamento familiar ele consiste no conjunto de ações de regularização da fecundidade que garante direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole da mulher pelo homem ou pelo casal. Isso daí foi julgado também em apelação no recurso do ano 2015. Conceito de inseminação artificial.
Vamos ver o conceito. Inseminação artificial, em que consiste? Consiste no recolhimento do sêmen do marido ou homem do casal ou de um doador e no depositário do referido material por meio de um catéter no útero da mulher receptadora, com a prévia desinfecção de seus genitais. É, portanto, considerado uma técnica de fecundação in vivo, por se dar no interior do organismo feminino. Quem trata disso é o livro Reprodução Humana Assistida ao Direito Brasileiro, uma polêmica instaurada após o novo Código Civil. Ângela de Souza Martins Teixeira, perdão, autora, edição 2010. Vamos falar de conceito de inseminação artificial in vitro. As técnicas. As técnicas de fertilização in vitro são consideradas um processo mais elaborado, no qual os gametas, tanto masculino quanto feminino, são retirados dos respectivos organismos, ocorrendo a fecundação extrauterina e, consequentemente, extracorpórea. Isso está também nesse mesmo livro, Reprodução Humana Assistida no Direito Brasileiro, tá? De Ângela de Souza Martins. Pois bem, vamos falar agora de eutanásia. Eutanásia. Eutanásia, o que é eutanásia? É a ação médica intencional de apressar ou provocar a morte, com exclusiva finalidade benevolente de pessoa que se encontra em situação considerada irreversível e incurável consoante os padrões médicos vigentes e que padeça de intensos sofrimentos físicos e psíquicos. Eutanásia ativa ou positiva, direta, é ação realizada com o propósito de causar ou acelerar a morte. Exemplo, injeção letal ou overdose aplicada por um médico ou por qualquer outra pessoa. Suicídio assistido. Eutanásia passiva, negativa, indireta. É ação negada com o propósito de causar ou acelerar a morte. Exemplo, retirar a alimentação do paciente em estado vegetativo persistente. Posso garantir que a eutanásia ainda não é concebida no nosso país. Tipos de eutanásia no que diz respeito ao consentimento do enfermo. Nesse caso, a transferência intratubária de zigotos que transfere para as trompas de Falópio um ou mais zigotos. Reprodução humana assistida, a polêmica instaurada após o novo Código Civil. Eutanásia voluntária, expresso e informado consentimento. Não voluntária.